Bom, novamente, boa noite a todos, bem aqueles que nos assistem, sejam muito bem-vindos aqui. Novamente é uma oportunidade de nós aprendermos um pouquinho da palavra do Senhor e estudarmos juntos e aprendermos juntos também. Então, os irmãos têm a liberdade de trazer um comentário, tirar as dúvidas, fazerem perguntas, então fiquem na liberdade. Então, como a gente falou, hoje a intenção é a gente estudar um pouquinho sobre o testemunho do rei Josias. Mas antes a gente precisa entender o contexto, né? Como que a história chegou lá. Né? Se você está acompanhando com as nossas últimas mensagens, né? A gente já falou sobre o rei Manassés, né? Como que ele foi um rei ruim lá em Israel, mas ele foi levado cativo e se arrependeu e voltou para Judá, né, como rei. E a gente falou sobre o profeta Naum, que viveu nesse período também, né, trazendo uma mensagem ali contra a Síria, né, contra Nínive. Então, esse rei Manassés, né, ele se arrependeu e voltou a reinar em Judá, né. O nome do filho dele foi Amon. Amon reinou assim que Manassés terminou o seu reinado. Né? E Amon foi o pai de Josias. Né? Mas antes da gente falar de Amon, aqui uma curiosidade que eu não cheguei a comentar no mês passado, né? E eu achei interessante isso. Amon, esse nome, é um nome de um deus egípcio. Né? Amon é o nome de um deus egípcio. Manassés colocou o nome desse deus egípcio no filho dele, né? Para mostrar como que Manassés era um rei idólatra mesmo. Né? A gente lê o texto, né, como que Manassés adorava outros deuses, fez tantas outras coisas para outros deuses. E ele chegou a colocar o nome do seu filho, né, no nome de um rei, de um deus egípcio, Amon. Era a principal divindade da cidade de Tebas, no Egito, que era uma grande capital lá do Egito. E como a gente falou mês passado, essa cidade de Tebas também era conhecida como Noamon. Né? Noamon, cidade de Amon. E essa cidade Noamon, a gente comentou que Naum comentou sobre ela, né? Falou sobre a destruição dessa cidade. E se a gente for ver nos registros históricos, a Bíblia não fala quando que essa cidade foi destruída. Mas se a gente for ver nos registros históricos, foi ali mais ou menos, foi provavelmente nesse ano aqui, né? A gente tem a arqueologia, tem uma data bem precisa para quando isso aconteceu, né? Que na nossa contagem aqui ficaria nesse ano aqui, 3.336. O que cairia um ano depois de Amon ter nascido, né? Amon, filho de Manassés. E é interessante porque essa cidade ela foi destruída pelos assírios, né, como a gente contou, e Naum provavelmente trouxe a sua mensagem contra Nínive alguns anos ali depois, quando isso estava fresco na memória dos ninivitas, né, dos assírios. É interessante porque, de uma certa forma, essa mensagem de Naum foi contra Manassés também. Né? Se Naum estava lembrando ele como que Noamon, como que Tebas foi destruída, como que aquele deus daquela cidade não tinha poder nenhum para defender aquela cidade, eu imagino que essa mensagem também serviu para Manassés, para lembrar ele por que ele deu o nome desse deus para o filho dele. Né? Então, achei interessante como que tudo encaixou certinho ali nesse período. Né? Então, na mensagem de Naum, ela também serviu contra Manassés também para alertar aquele rei. Então, Amon se tornou rei de Judá assim que Manassés morreu. E diz a Bíblia que Amon reinou 2 anos, né? E ele foi um rei ruim também. Tão ruim, talvez não tão ruim quanto Manassés, mas diz que tudo que Manassés fez de errado, Amon fez também. Só que ele não fez o que era certo que Manassés fez depois. Ele só fez a parte errada, ele só aprendeu essa parte. Então Amon ele reinou 2 anos, até que os servos dele conspiraram contra ele e o mataram. E colocaram como... E depois o povo
foi e colocou como rei o filho dele, o rei Josias. Então, a história de Josias começa lá em 2 Crônicas, capítulo 34, a partir do versículo 1. A gente vai estar lendo lá, você pode acompanhar. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Então, olha só, Josias começou a reinar quando ele tinha 8 anos. Imagina, uma criança de 8 anos reinando num reino como aquele. Imagina só. Davizinho, acho que ele tem... Quantos anos o Davizinho está fazendo? 7, né? Imagina aí o Davizinho como rei, né? Davizinho como rei de Judá. Uma criança dessa idade, já com todo esse poder, mas sem o pai, sem o avô, e a gente não sabe dizer do resto da família. Mas essa criança foi coroada como rei. E o texto vai seguir falando o seguinte, versículo 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles nem para a direita nem para a esquerda. Porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Então diz o texto que ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Ele seguiu nos caminhos do Senhor. Era uma história que tinha tudo para dar errado. Uma criança colocada no poder, com essa idade. Os sacerdotes, eles assumiram essa parte aí, de levar o rei no caminho certo. Sim. Joada fez com Joás, né? O próprio Joás, depois que Joás morreu, aí ele se desviou. Sim, tinha esse costume, né? Alguém ficava, né? Alguém mais importante ficava no governo, né? Mas de qualquer forma, ele era o rei. Então, se ele mandasse, a ordem dele valeria. Então, ele tinha uma história que tinha tudo para dar errado, né? Perdeu o pai, perdeu o avô, e mesmo assim a influência que ele teve do pai, mesmo que pouca, foi péssima, foi terrível. Também do seu avô. Mas ele começou a buscar o Senhor quando ele tinha 16 anos. Já com 16 anos ele começou a buscar o Senhor. E eu lembro daquela passagem lá de Isaías, né, capítulo 55. Coloca aí pra gente, Lucas. 55, versículos 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, o Senhor, Ele quer que buscamos a Ele. Então, Josias buscou ao Senhor, e o Senhor não o lançou fora. E diz o texto que do 10º ano, ou seja, no 12º ano, ele começou a purificar Judá e Jerusalém. Então ele começou a tirar os ídolos, aquelas esculturas todas que seu avô Manassés tinha feito e o seu pai Amon tinha feito. Olha só, demorou 4 anos, né, para ele começar a fazer isso. Às vezes a gente parece um detalhe que ele passa despercebido, né? Mas às vezes leva tempo para a gente colocar um rumo na vida. Às vezes leva tempo, mas aconteceu e ele começou a fazer isso. Diz o texto lá de 2 Reis, capítulo 23, versículo 25, que ele, como um rei de Judá, não houve outro igual, né? Diz ali, ó, e antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. Depois dele nunca se levantou outro tal. Quando eu li essa passagem aqui, eu fiquei lembrando de como
Ezequias, né, também é falado algo semelhante a isso, né, que nem antes dele, nem depois dele, houve um rei semelhante, né? Eu fiquei até pensando, mas então qual que foi melhor, né, Ezequias ou Josias, né? Até que eu pensei que não vale a pena a gente ficar comparando isso, né? Da mesma forma que a gente não precisa ficar comparando quem é mais crente, né? Se é eu ou fulano de tal, ou quem é mais crente, a gente não tem que ficar comparando, né? A comparação aqui é com quem foi bom com quem foi mal, com quem foi um rei ruim. Da mesma forma, a gente não precisa ficar vendo quem é o mais crente, quem foi melhor crente, né? Não é para a gente julgar isso. Mas diz o texto que ele foi um rei único, né? Que como ele, ninguém mais se converteu ao Senhor em Judá. Houve uma profecia a respeito dele, lá quando Jeroboão era rei, ainda pouco depois de Salomão, pelo profeta da Judéia, que foi lá em Israel, e disse que ia nascer um rei, nome de Josias, e queimar os ossos dos profetas naquele altar. Então, Jeroboão mandou pegar ele, quando Jeroboão levantou a mão para apontar para ele, a mão de Jeroboão secou. Aí o Jeroboão pediu o profeta, ele orou por ele, a mão dele voltou para o lugar de novo. Então, essa profecia a respeito de Josias. Nós vamos até comentar sobre isso mais para frente também. Mas olha só, ele não se contentou em purificar apenas Judá, né? Ele não ficou apenas na casa dele, não tirou apenas os ídolos de Jerusalém. Ele foi além, ele se esforçou. Olha só o que diz aqui no versículo 4. E derrubaram perante ele os altares de Baalins, e cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques e as imagens de escultura e de fundição quebrou, e reduziu a pó, e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés e de Efraim, de Simeão e até Naftali, em seus lugares assolados ao redor. E tendo derribado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Ele se esforçou para fazer além, né? Ele foi numa terra que não era dele, né? A terra de Judá, o reino de Judá, ele era ao sul, e ao norte tinha o outro reino de Israel, né? Nessa época, o reino de Israel já tinha sido destruído. Então, no lugar onde era o reino de Israel, do norte, né, era um território de proteção da Assíria, né, que era o reino que tinha dominado lá Israel, né? Então, nessa época, ele foi até as cidades que não eram da jurisdição dele, e foi lá e tirou também aqueles altares, foi passando naquelas cidades, destruindo aqueles altares. É interessante que o texto de 2 Reis, ele vai dar bastante detalhes sobre como Josias desfez todo o mal que os reis anteriores fizeram. Olha só, 2 Reis 23, a partir do versículo 11. Ele vai citar aqui vários reis, né? Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o eunuco que estava no recinto. E os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, foi um outro rei, os quais fizeram os reis de Judá. Como também o rei derrubou os altares que fizera Manassés, o avô dele, nos 2 atos da casa do Senhor. E esmigalhados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altares que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Mazite, os quais edificara Salomão. Olha só, quanto tempo que esse negócio estava lá. Salomão, rei de Israel, a Astarote, a abominação dos Sidônios, a Quemós, a abominação dos Moabitas, e Milcom, a abominação dos filhos de Amon.
Semelhantemente, quebrou as estátuas e cortou os bosques e encheu o seu lugar com ossos de homens. E também o altar que estava em Betel e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, ou seja, quando o reino se dividiu, os bezerros de ouro, né? Juntamente com aquele altar também o alto derribou, queimando o alto em pó, o desfez e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e enviou e tomou os ossos das sepulturas e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou conforme a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus quando apregoou essas palavras. Pode seguir. Então disse: que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá, e apregoou essas coisas que fizeste contra este altar de Betel. E disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Demais disso, também Josias tirou todas as casas dos altos que havia na cidade de Samaria, Samaria que era a capital do antigo reino, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira, e lhes fez conforme todos os atos que tinha praticado em Betel. Então esse texto aí vai citar aquilo que o irmão Levi falou, né? Teve uma profecia falando sobre Josias e quando que ele ia fazer isso. Essa profecia está lá em 1 Reis, capítulo 13, versículos 1 e 2. Vocês podem ir lá estudar 1 Reis, capítulo 12, 13. Essa história vai estar lá. Pode colocar um versículo. E eis que, por homem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Olha só que interessante, né? Esse camarada, esse homem de Deus fez essa profecia, e isso, uns 300 anos antes disso acontecer, deu inclusive o nome, né? Falou até que era Josias que ia fazer isso. Então Josias, ele viu o cumprimento dessa profecia que ele nem sabia que tinha, quando o pessoal falou com ele, ó, isso aí já estava profetizado. Então, Josias, ele passou por toda a terra, tirando toda a impureza, tirando tudo o que tinha de errado. E é interessante porque o que vai acontecer mais para frente vai mostrar para a gente que Josias não tinha uma clara noção por que isso era errado, né? Obviamente que era errado porque o povo tinha um Deus, mas isso estava tão entranhado na cultura deles, né? Estava tão dentro da cultura deles que já era algo normal ali. Você vê, né? Citou ali os altares que Salomão tinha feito, que já estava lá há quanto tempo? 400 e poucos anos. Mas então o texto segue falando que Josias, ele resolveu reparar o templo. Depois de fazer tudo isso, Josias resolveu reparar o templo. O templo que tinha sido reparado a última vez pelo rei Joás. Nosso irmão Levi também citou ali. Está lá em 2 Crônicas 34. A gente não vai ler, mas então Josias, ele resolve reconstruir o templo. E então, no meio daquela obra ali, o sumo sacerdote chamado Ilquias, ele acha um livro. Ali, provavelmente, atrás de alguma coisa, alguma parede, ele acha um livro que ele reconhece como sendo o livro da lei. Olha só, 2 Crônicas 34, a partir do versículo 14. Vai entender que um monte de Deus jogado. Naquela época era um negócio assim, difícil de se ter, não era uma coisa assim, corriqueira. Dá a entender que eles acham um livro que, primeiramente, eles nem sabem exatamente o que é esse livro, né? Olha só. Exatamente. Queria nada. Olha só. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, ele era o sumo sacerdote, achou o livro da lei do Senhor,
dada pelas mãos de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei e deu conta também ao rei, dizendo: teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. E ajuntaram dinheiro que se achou na casa do Senhor e o deram nas mãos dos superintendentes, nas mãos dos que faziam a obra. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu nele perante o rei. Pela fala de Safã, dá a entender assim, ele relata primeiro, né, o que ele já ia lá fazer, e aí no final parece que ele já estava saindo e lembrou de falar: ó, achamos um livro. Parece que nem ele sabia que livro que era. E Ilquias falou com ele, que era o livro da lei do Senhor. Mas dá a entender que ele nem sabia exatamente o que era esse livro. Aqui, provavelmente, a gente está falando da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, escrito por Moisés, de Gênesis a Deuteronômio. Esse era o livro da lei. E esse livro, obviamente, era muito importante, né? Olha só o que Deuteronômio vai falar lá no capítulo 31, no versículo 24 a 26. Moisés escreveu isso, olha. Quando Moisés acabou de escrever esse livro, ele vai falar o seguinte: e aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até de todo as acabar, deu ordem Moisés aos levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca do concerto do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Então esse livro deveria ficar do lado da arca, né? Por que pareça, eles não perderam a arca também, né? Que a arca continuava lá no templo. Mas o livro, de alguma forma, sumiu. Esse livro que deveria estar do lado da arca. Lembrando que as tábuas da lei ficavam dentro da arca, né? E esse livro, os rolos do Pentateuco, ficavam ao lado da arca. E esse livro era muito importante também. Olha só o que vai falar lá em Deuteronômio 17, 14 e 15. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim. Porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti que não seja de teus irmãos. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um translado desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para fazê-los. 20 também. Para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue os dias do seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Então esse livro que ficava ao lado da arca, ele deveria ser feito uma cópia para o rei, né? O rei deveria fazer uma cópia desse livro e ficar com uma cópia dele para ele ler todos os dias. Então olha só como é que a situação estava complicada já, né? Quanto tempo já que esse livro já estava perdido para o pessoal já nem ter mais um conhecimento sobre ele. Esse livro também deveria ser lido publicamente a cada 7 anos, para o povo todo. Então o povo todo devia fazer essa leitura a cada 7 anos, deveria ser feita a leitura pública. Isso está lá em Deuteronômio 31 também. Então, Josias, ele pega esse livro e Safã, ele lê esse livro perante o rei, como a gente viu. E assim que Josias ouviu esse livro sendo lido, ele rasgou suas vestes e ficou perplexo, né?
tem alguma coisa de errado, né? A gente está fazendo tudo de errado. Que é aquele que a gente vê lá em Josué, capítulo 1, quando fala para ele meditar dia e noite, é óbvio que ele está falando ali da lei, né, o Pentateuco. E às vezes quando a gente lê ou entende essa passagem, a gente acha que todos eles tinham uma Bíblia, né? Todos os israelitas tinham uma Bíblia que ele podia meditar naquela lei ali. Mas na verdade nós sabemos a dificuldade disso. Então provavelmente só tinha um escrito, ou agora que me veio o pensamento. Nessa lei que é instruída para Josué meditar nela dia e noite, é esse rolo que ficava ali pelo redor do tabernáculo ou era outra coisa? Então, os líderes do povo, né, como Josué, deveriam ter a cópia dessa lei, né? Mas de qualquer forma, essa lei também, como a gente falou, ela era exposta publicamente. Ela tinha que ser exposta publicamente para o povo todo aprender. Então, mesmo que as pessoas... prática, né? Porque a temática sempre digo, a lei moral, a lei cerimonial, a lei civil, era tudo tratado aqui. Qualquer problema, opa, o que está na lei, tá? Mas eu vi lá. Exatamente. Estava lá na lei determinando. Entendeu? É igual uma lei, por exemplo, semelhante a uma lei de trânsito, né? Tá aí as placas, lei, você tem que seguir, não, tu vira bagunça. Você tá com um montão de gente num deserto, um monte de barraco, cachorro, tudo correndo lá, animal, tudo tá convivendo, né? Tem que ter um diretriz, não. Exatamente. Tudo funciona. E sobre isso também Moisés ele fala que essa lei deveria ser ensinada às crianças, né? Desde cedo para elas aprenderem e decorarem isso, né? Com 7 anos, porque aí todos ficariam sabendo. Ciente, Só que acontece que no livro de Juízes, eles já não sabiam mais, o povo não conhecia o Senhor mais. Depois que Josué morreu, os homens mais antigos, aqueles que entraram em Canaã, morreram, a nova geração não conhecia o Senhor mais. Exatamente. E começaram a seguir a idolatria. Aí o Senhor mandava juízes, né? De vez em quando mandava juízes, vinha. E quando aquele juiz estava vivo, o povo respeitava. O juiz morria e voltava a fazer o caminho antigo. porque tudo, a lei está tudo relatado, né? Que qual atitude tomar naquelas situações. Nasceu uma criança, qual atitude tomar? Né? O boi entrou lá no seu lugar lá e comeu sua plantação. Qual atitude? Né? Está relatado lá. Está fazendo uma casa no segundo andar, o que você tem que fazer? Cortar os peitorais da lei. Então tratava de todo esse segmento. A lei civil. É a lei civil. A lei moral e a lei. Exatamente. Josias, ele provavelmente rasgou suas vestes quando a leitura chegou lá em Deuteronômio, capítulo 28, né? Se você for ler Deuteronômio 28, você sai até meio desfigurado, né? Olha só, por exemplo, só um exemplo, Deuteronômio 28, 58 e 59. Vai falar ali sobre as partes as maldições, né? Mas, se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará maravilhosas as tuas pragas e as pragas de tua semente, grandes e duradouras pragas, e enfermidades más e duradouras, né? E por aí vai. Então, Josias, com certeza, ele ficou perplexo quando ele descobriu isso, né? Porque estava tudo errado. Esse livro não estava mais sendo guiado, né? Não estava mais sendo o guia deles. E aí ele fala, vão e consultem o Senhor. Ele manda esse pessoal, né, o Safã e o Quias, né, o sacerdote, eles irem buscar alguma palavra de Deus, né, através de algum profeta. E esses homens vão até a profetisa Ulda, mulher que morava lá em Jerusalém. Eles vão até essa mulher e ela fala com eles, realmente,
vocês estão errados, o Senhor vai trazer esse mal que está escrito aí. Tudo que está escrito nesse livro, o Senhor vai trazer. Mas fica tranquilo, Josias. Para você, o Senhor tem algo diferente. Está no versículo 26. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste. Como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz. Os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar, sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Paulo ele vai dizer lá em Romanos que pela lei vem o conhecimento do pecado. Então a gente vê isso aqui claramente. Quando Josias leu a palavra do Senhor, ele percebeu o pecado que havia nele e no resto do povo. Então a Bíblia ela traz esse entendimento para isso. Paulo também vai falar para Timóteo, né, que toda a Escritura é divinamente inspirada, né, e é apta para nos ensinar, para nos exortar, para nos guiar. Então, nós precisamos da Bíblia. Hoje não é só os 5 primeiros livros, né? É muito mais. Mas nós precisamos estudá-la sempre, né? Não precisa nem esperar chegar a 7 anos, não. Pode até, se conseguir, diminuir um pouquinho o prazo, né? Mas nós precisamos sempre estudá-la. Estudá-la. Porque é a partir dela, né? Se nós entendemos que ela é a palavra de Deus, então nós precisamos estudar a palavra de Deus, porque é assim que o Senhor vai falar conosco. Então, Josias se arrependeu, e o Senhor ele não lança fora aquele arrependido, né? Coração arrependido. Então, nós aprendemos isso, a importância da Bíblia, né? Nós estávamos conversando aqui na reunião dos jovens, no último sábado também, sobre isso, como que é importante nós buscarmos a leitura. É como o Deuteronômio vai falar, né? Que tinha que ser lido todo dia, né? Uma cópia dela ficar lá para o rei ler todo dia. E a gente precisa também buscar esse contato com o Senhor todo dia, lendo, orando. E às vezes a gente tem dificuldade, né? Mas a leitura bíblica, ela tem que ser de 2 formas, né? Ela precisa tanto ser como um compromisso nosso, né? A gente não deixar de ler porque a gente tem que ler, como a gente precisa tomar um remédio. E a gente não deixa de tomar um remédio, porque senão a gente fica mal, a gente adoece. A gente precisa de tomar um remédio. Então a gente precisa também ler a Bíblia. Então a gente precisa ter também esse compromisso de ler a Bíblia. Mas a gente também precisa ler a Bíblia porque a gente gosta de ler. Não é só como um compromisso, não é só como um gosto, mas a gente precisa também amar a Bíblia. A gente precisa amar ler a palavra do Senhor. E às vezes a gente deixa isso de lado. Às vezes na nossa casa a Bíblia está perdida. Às vezes ela está lá, às vezes a gente só pega ela para vir para a igreja, às vezes num domingo durante a reunião. De ajudar ele a se manter no caminho que o Senhor quer. Porque a vontade de Deus está revelada aqui. E a Bíblia em várias passagens fala que a gente deve procurar qual que é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Assim como a lei antes, como o pai lembrou, tinha a lei civil que ajudava a como eles lidar em cada situação, a Bíblia também para nós hoje tem muitos princípios que se a gente aprender, a gente vai conseguir caminhar de uma forma mais adequada, fazendo a vontade do Senhor, que essa é o que ela nos incentiva, né? Efésios 5 fala, a gente deve procurar fazer a vontade dele, procurar saber qual que é a vontade dele, e a gente só encontra isso pela Bíblia. Né? Exatamente.
E por isso que a gente precisa mesmo estudar a palavra do Senhor, né? Tem muita gente que deixa a Bíblia aberta nas suas casas, né? A gente no Salmo 91, né? Geralmente é o favorito, Salmo 90, 91. Geralmente é o favorito ali da pessoa deixar ele aberto. Bíblia Se torna amuleto. um amuleto. A Bíblia só tem utilidade se ela for praticada. Se não for lida nem praticada, não tem utilidade nenhuma. Exatamente. Qualquer lugar na sua casa não tem utilidade. Já tem gente que acha que o diabo tem medo de Bíblia aberta, né? Mas o diabo tem medo de Bíblia sendo estudada. Disso aí ele tem medo. De Bíblia sendo estudada, ele tem medo. Envolvimento, né? Ensino de diabo. É uma chacota só que usar, fala aqui com um poder de espiritualidade, rapaz. Pô, fala um sininho lá na igreja lá, ele sai correndo, sai tudo voando. Você vai ver depois de sininho de igreja. É. É isso aí, o que espanta o mal é Bíblia sendo estudada, não é Bíblia aberta em qualquer versículo aleatório. Então, por isso que nós precisamos dar valor, né, a essa revelação do Senhor. Um exemplo de fidelidade, né? E além de obedecer, ele fez as coisas, né? Chegou muita gente que pedia a adoração de Israel. Mas que me baixa a atenção que você falou. Nós temos a vida completa na nossa mão. E hoje, assim, uma incredulidade na palavra de Deus, uma rebeldia crescente e nós somos privilegiados, nós como igreja, toda a parte do mundo, todo cristão, por ouvir os cristãos dentro ao encontro de Israel, era uma vez em 7 anos, os profetas falavam, os discípulos falavam, nós temos a vida completa em nossas mãos, como nós estamos longe, diferente do Senhor Deus para nós. Hoje a igreja, ela é uma igreja que perfeita praticamente, sem mancha, sem nada, pelo contrário, muito pelo contrário, parece que nós estamos sendo analfabetos no Evangelho. Exatamente. E eu falei que eu acho interessante, né, como que Josias, ele começou a buscar o Senhor quando ele tinha 16 anos. Ele não tinha o livro da lei com ele, mas ele já sabia que estava errado, né? Antes mesmo de achar o livro, isso tudo acontecer, ele já estava tirando as esculturas, já estava tirando os outros ídolos. Quando ele leu, aí que ele percebeu, poxa, tem muita coisa mais errada. E aí quando a gente lê a Bíblia, a gente também percebe, a gente se atina a isso, né? Tem muita coisa que eu também estou fazendo errado. Então a gente busca a santidade. Mas o primeiro passo é buscar o Senhor, como fez Josias, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A Bíblia ela vai trazer isso, ela vai fortalecer nossa fé. Nossa finalidade é essa. Exatamente. Então, e como o verdadeiro arrependimento ele sempre termina em festa, né? Como o Senhor falou na parábola, né? A ovelha foi resgatada, o pastor fez uma festa, a mulher achou a moeda, fez uma festa. O pai também recebeu o filho, fez uma festa. Então, o verdadeiro arrependimento sempre termina com uma festa no céu, pode também terminar com uma festa na terra. Então, Josias ele termina celebrando a Páscoa. E aí o texto vai terminar celebrando a Páscoa e Josias vai firmar uma aliança. Aliança com o povo e com Deus, que eles voltariam a cumprir as palavras daquela lei. E aí depois o texto, ele pula. Não tem mais nenhum acontecimento da vida de Josias narrado, senão a sua morte, que é narrada no capítulo 35 aqui de Crônicas. E a morte de Josias é um tanto lamentável, né? Ela, apesar de reinar 31 anos, que foi um reinado longo, né, em comparação com outros reis de Judá, ele morreu muito jovem, né? Se ele começou a reinar com 8 anos, ele morreu com 39 anos de idade, né?
celebrou, nunca mais celebrou uma Páscoa com tanta intensidade igual aquela. Nunca mais. O texto ele vai falar isso também. Celebrou uma Páscoa assim com tanta. Diz que desde os dias de Samuel. Desde o dia de Samuel, nunca. Depois dele, nunca mais celebrou uma Páscoa com aquela. Tanto temor, tanta reverência, sabe? Esse é o significado verdadeiro da palavra avivamento, né? Que a gente tanto ouve falar por aí. Mas, então, Josias, ele morreu aos 39 anos, né? O que levou a um grande lamento em Israel e Judá, né? Bastante, até hoje também não entendi, porque ele foi, o faraó Neco estava indo para guerrear contra outro rei. E ele foi para impedir. E ele falou, o Senhor falou, não é com você a guerra. E ele insistiu em si mesmo. Acabou sendo todo. Tem um versículo, não sei se você entrar na discussão alheia, como pegar um cachorro pela orelha, mais ou menos, acho que tem uma palavra mais ou menos nesse sentido. Tem. O que você acha desse versículo, Lucas? Você que conta aí, não. Eu estou sem recurso. Mas, Você puxa o cachorro pela orelha, acaba mordido, um negócio assim. parece ser mais ou menos assim. A morte de Josias foi muito isso. Ele entrou numa batalha. Ele foi uma batalha que não era para ele. Era para ele. Entendeu? Então ele vai, você vê a leitura aqui, você percebeu. Ó, o negócio não é você. Aí. É isso aí. Que passando se mete em questão alheia como aquele que toma um cão pelas orelhas. Tem um outro versículo que fala mais alguma coisa, né? 18, só isso. Então, quem puxa um cão pela orelha acaba sendo mordido, né? Dessa atitude. Exatamente. A gente vai ler o texto aqui só pra gente encerrar, mas então, e o povo sabia também que, como já foi falado, né? Depois que ele morrer, esse negócio ia apertar. Então, por isso que a morte dele foi um grande lamento também em Israel, né? Muitas possibilidades. E nessas circunstâncias... Nessa circunstância, né? E ele trazia um respeito, Passa o próximo slide. trazia uma confiança ao povo muito grande. Então, houve a comoção do povo. Exatamente. Só pra gente ver aqui, ó, o profeta Sofonias, ele vai mais ou menos profetizar em Judá nessa época. Então, provavelmente, o próximo estudo a gente vai falar sobre Sofonias. Um spoiler aí pra gente mês que vem. Pode passar pro próximo. Jeremias também começa o seu ministério nessa época. Ali, alguns anos antes de Josias encontrar o livro da lei. O ministério de Jeremias, apesar de ser mais intenso nos próximos reis, ele começa também nessa época, né? E daí tem os nascimentos dos filhos dele, que vão ser reis depois. Tem a destruição de Nínive, que acontece ali já no final do reinado de Josias. Essa destruição de Nínive não está relatada na Bíblia, né? Mas a gente tem pela história secular. Eu coloquei aqui só para ter uma noção sobre a palavra de Naum, para a gente ter uma comparação. Então, lá em 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 20, coloque só para a gente ler falar sobre a morte de Josias, só para a gente encerrar. Então, depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Apesar do texto aqui estar falando que Neco saiu para guerrear contra Carquemes, Carquemes era uma cidade da Assíria. Nessa época, só para a gente ter um contexto, para tentar explicar por que Josias foi guerrear contra esse cara, né? Por que ele foi buscar uma briga que não era dele, né? Essa cidade de Carquemes pertencia à Assíria. E nessa época, a Assíria já estava sendo atacada fortemente pela Babilônia, que ia virar depois, né, um reinado que virou.
Então a Assíria já estava perdendo muito território para a Babilônia. E até para os outros reinos em volta ali, né? Como a gente viu, Josias entrou lá em Israel e fez o que fez lá e a Assíria nem se meteu. Então, a Assíria já estava perdendo muito território. E apesar de dizer que Faraó Neco saiu contra Carquemes, na verdade, Neco, os egípcios, eram aliados do último rei da Assíria, que estava em guerra contra a Babilônia. Nesse período, a Assíria se dividiu. Os assírios entraram ali numa guerra civil, tinha alguns que estavam querendo ficar do lado da Babilônia e outros que estavam do lado do Egito. Então, os egípcios vieram ao auxílio desse último rei da Assíria. Por isso que lá em Reis vai falar que saiu Neco para lutar contra a Assíria, porque era ali uma facção rival da Assíria, da própria Assíria, que estava querendo ir contra o rei da Assíria a favor da Babilônia. Então, foi uma guerra contra a Babilônia e os outros assírios. Então, uma explicação de por que Josias foi se meter, porque provavelmente ele não queria a Assíria voltando a ser um reino forte ali naquela região. Ele não queria se meter mais com a Assíria. E, obviamente, o Neco, para subir até Carquemes, O faraó disse para ele que Deus não queria que guerreasse com ele. então, a gente vai ler isso aí ainda, né? Mas então, para chegar até Carquemes, que ficava lá no norte, o faraó precisava passar com o exército dele ali do lado de Judá, né? Então, Josias ficou assim: você que vai passar com o exército aqui no meu quintal? Exatamente. Então, só para a gente pensar assim, por que Josias às vezes quis guerrear contra esse cara, né? Não foi assim à toa, né? Mas aí olha só no versículo 21. O faraó vai mandar uma mensagem para Josias falando o seguinte: aqui tenho eu que fazer contigo, rei de Judá. Quanto a ti, contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me faz guerra, ou seja, os babilônios. E disse Deus que me apressasse: guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Então o faraó Neco está falando que foi Deus que mandou ele subir e guerrear. Interessante. E falou com ele: Josias, não é sua guerra, você não se mete não. E aí segue o texto falando o seguinte: porém Josias não virou dele o rosto, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não deu ouvido às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megido. Então diz que as palavras que Neco falou vieram da boca de Deus, o Senhor falando através do rei do Egito. E é interessante que parecia que ele estava teimoso mesmo. Ele não quis nem sair direto. Ele foi lá e se disfarçou, que nem Acabe fez, para ir para a guerra. E os flecheiros atiraram no rei Josias. Então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E seus servos o tiraram do carro e levaram no segundo carro que tinha, e o trouxeram a Jerusalém. E morreu e sepultaram nos sepulcros de seus pais. E todo o Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. Jeremias fez uma lamentação sobre Josias. Todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações, até o dia de hoje, porque as deram por estatuto em Israel, eis que estão escritos na coleção de lamentações. Quanto aos mais dos atos de Josias e as suas beneficências, conforme está escrito na lei do Senhor, e aos seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Então, como o nosso irmão Vantuí falou, né? Josias foi numa briga que não era dele, foi lutar uma coisa que não era dele, porque o Senhor deixou claro para ele, ó, essa briga não é sua. O Senhor falou com o faraó para subir, para ir lá perder a guerra, porque o faraó perdeu a guerra. A Assíria foi destruída e a Babilônia destruiu a Assíria e o faraó perdeu a guerra. Mas o Senhor que tinha falado isso para ele. Não tinha nada que Josias se meter. E ele foi, como o irmão falou, ele se meteu em uma briga que não era dele, né? Porque às vezes a gente também faz isso. Não, a gente tem uma expressão, né? Por acaso o cara solta uma flecha lá e certa, ele está disfarçado no meio do fogo. Não dá nem de frena, né? Parece que ele queria enganar.
querer enganar a mensagem de Deus. Não, o pontapé está escondido aqui, ninguém vai me achar. E achou ele lá no meio do fogo, fecha o canso. E muitas vezes a gente também faz isso, né? A gente é teimoso, a gente quer alguma coisa que a gente não precisava brigar por aquilo. Mas aí a gente insiste. E às vezes é algo que a gente não precisa. Quanta energia. Insiste, consegue aí. É energia gasta no lugar errado. Acho que eles foram lutar lá no Vale de Megido. É o local que o Senhor entrará em juízo contra as nações, né? Está no Armagedon, que tem a ver, ó. Armagedon, Armagedon é o local onde o Senhor virá travar aquela batalha final, né? Isso. Não, o Vale do Megido. O Vale de Megido é um vale muito grande lá em Israel, que geralmente as batalhas aconteciam lá porque é um vale grande, né? É fácil de lutar realmente. É o Vale de Armagedon. Tem muitas outras batalhas registradas na Bíblia que aconteceram lá e que, como o Guilherme lembrou, né, a batalha na volta de Cristo também vai ser lá também. Então, irmãos, era isso que a gente tinha para estudar nessa noite, que a gente possa realmente aprender também com esse relato da vida desse rei, para a gente aprender a aproveitar a palavra do Senhor, a amá-la, a usá-la, né, para o nosso aprendizado, né? Naquela época era tão difícil, né, ter como o Guilherme falou, tão difícil ter um livro ali, não tinha como todo mundo ter, e hoje a gente tem tão fácil. A gente tem a Bíblia escrita aqui em várias formas que a gente quiser. A gente tem no celular, tem na internet, várias versões. Tem até a Bíblia lida. A gente pode, se a gente não quer ler, a gente pode ouvir, né, a Bíblia sendo falada nos aplicativos aí que tem. Então é tão fácil pra gente. E às vezes a gente tem dificuldade de viver isso, de usá-la. A gente já fica guardada. Mas então que a gente possa aprender isso. Mas tudo começou quando Josias começou a buscar o Senhor. Aí é o pontapé inicial. A gente precisa também buscar ao Senhor. Então que o Senhor possa estar nos abençoando nessa noite. E novamente eu agradeço a oportunidade. Amém. Narrada do. Acho que teve um marcador. Cid Moreira. E até hoje eu não ouvi. Tem de graça lá no YouTube. É isso aí. E tem muitos povos hoje em dia, a gente vê falando, né, a gente tem em português, mas tem tantos povos que não tem a Bíblia. E essa é uma coisa boa pra gente gastar energia, né? A gente ajudar aqueles que também estão levando a palavra de Deus para outros lugares, né? Tem tantos povos indígenas, os irmãos missionários vêm aqui e trazem, né, relatos. Povos indígenas que não têm a palavra do Senhor escrita na língua deles, né? Como é que eles vão saber de Deus, né? Só dos outros pessoas contando, né? Mas a gente vê quando o irmão Eduardo Gomes da Luz, né, veio aqui e trouxe aquele vídeo, né, dos irmãos recebendo a palavra de Deus na forma escrita, na língua deles, como que foi uma festa. Então a gente também orar por isso, né? Porque se pra gente é fácil, tem gente que ainda é muito difícil ter uma Bíblia. Então que a gente possa também estar pensando nisso nessa noite.